Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Muito bom. Meu nome é Liel, tá? Eu sou estudo para carreira diplomática, assim como você. E eu vim aqui mostrar a forma como eu estou estudando ultimamente, tá? Meu óculos está a forma como eu estou estudando ultimamente, que é utilizando o Anki. Eu estou pegando meus cadernos e estou colocando em forma de flashcards. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a brincadeira, tá? Espero que você esteja vendo essa imagem aqui, que é a minha parte do Google Docs e a parte do Anki, tá? Eu já comecei alguns cadernos, caderno de economia e caderno de história do Brasil. Agora eu vou abrir fazer outro caderno. Se você não sabe, é bem aqui, ó, criar baralho. Eu vou criar o baralho política internacional. Política internacional. Pronto, criei o baralho política internacional. Dentro do política internacional, eu vou criar o baralho história da PEB, da política externa brasileira, tá? Eu vou pegar a história da PEP que eu criei, que é um subtópico de política internacional, vou arrastar para dentro de política internacional. Dessa forma, quando eu clicar nesse maisinho, vai aparecer o subtópico política história da PEP. Tá? E dentro da PEB, eu vou criar, deixa eu ver aqui, como eu organizei a política, a PEB, tem que todos os governos, né? Então, eu vou criar só mais um subtópico, que é o nome do caderno que eu vou utilizar hoje, que é o Governo Dutra. Governo Dutra. Pronto. Aí eu pego o governo Dutra, arrasto dentro para a história da PEP. Aí dentro da história da PEP vai ter outro subtópico, que é o governo Dutra, tá bom? Entenderam? Agora eu clico aqui governo Dutra e vou começar a adicionar meus cards, tá? O material que eu fiz é um resumo baseado no material de um professor, tá bom? Então, pode ser que falte coisas? Pode, tá? Eu também peguei um livro que é da cronologia das relações internacionais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui fácil. Não, coloquei. Tá aqui, a cronologia das relações internacionais do governo Dutra. Eu peguei os anos do governo Dutra, 46, 47, 48 e 49, e um pouquinho de 50. E eu coloquei tudo que aconteceu aqui. O que que eu estou pensando em fazer a respeito do governo Dutra? Eu estou pensando em criar alguns cards bem gerais, tipo assim, o que você não pode deixar de falar sobre o governo Dutra? Aí eu vou colocar adesão ao OEA, assinatura da TIA, Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, adesão das instituições de Bretton Woods, missão ABINC, memorando da frustração. Atente-se, eu estou falando aqui de política internacional. Tem coisa de economia? Tem. Tem coisa de história do Brasil? Tem. Tem coisa de política que está dentro de história do Brasil? Tem. Tem coisa de história mundial? Tem. Mas eu estou vinculado à política internacional, tá? E dentro de política internacional, eu estou vinculado à história da PEB brasileira. Tranquilo, né? Para a gente deixar as coisas bem claras. Então, o que eu tenho que falar sobre os pontos mais importantes do governo Dutra? Acho que eu vou criar essa cronologia aqui. Jogar os dados mais importantes e depois disso eu vou, tipo, o que que aconteceu em 46 no governo Dutra? Tá, acho que eu vou fazer isso porque fica mais produtivo. Já puxo da minha cabeça o que que aconteceu em 46, o que que aconteceu em 46. E aqui a Cláudia criar alguma questão bem específica, por exemplo, quando foi o rompimento do Brasil com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no governo Dutra, qual ano? Aí eu vou lá e coloco o ano. Acho que assim fica legal. Vai dar para fazer um bocado de questõezinhas. Então vamos lá. Pontos importantes. Quais foram os pontos importantes do governo Dutra? Bom, a gente vai primeiro. Alinhamento ideológico com os Estados Unidos, isso aqui tem que estar no resumo, com os Estados Unidos, tá no contexto da Guerra Fria, tá bom? A gente tem que citar doutrina Truman, a gente tem que citar Plano Marshall, a gente tem que citar, a gente tem que citar fundação da República Popular da China, a gente tem que citar Guerra da Coreia, tá? Quais pontos importantes? Não sei se eu boto só isso. Acho que eu vou botar só isso no próximo. Vou colocar fatos marcantes. Ou eu boto tudo num bolo só. Acho que eu vou subdividir, tá? Pontos importantes, tá? E fatos importantes. Fatos importantes.
Ah, vou colocar aqui só para saber. 3, 6, 6. Tá? Foram 6 fatos importantes. Vamos colocá-los. Pronto. Primeira assinatura da OEA, assinatura do TIAR. A gente teve a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. A gente teve a adesão às instituições do Bretton Woods. A gente teve missão ABINC. Galera, continuando, a gente tem em 48 também a questão da missão ABINC. E em 50 a gente tem o memorando da frustração. Tá? Esses são os fatos importantes do governo Dutra. Eu coloquei 6 aqui para eu lembrar que são 6 fatos importantes, tá bom? Vou colocar a segunda pergunta, tá? Eu vou lá, ó, se você quiser modificar uma pergunta anterior, tá aqui histórico, aí você vai lá, ó, e já abre aqui o histórico. Vou colocar aqui pergunta um e vou colocar aqui 5 pontos, tá? Não precisa salvar nada não, é só fechar que já fica salvo, ó. Clicando aqui em histórico você já consegue ver um. Vamos para o terceiro. O terceiro, o que que eu vou fazer? Falar. Deixa eu botar aqui. O que que eu vou falar, meus amigos? Só se eu botar a ordem cronológica, o que que aconteceu até junho? O que que aconteceu de setembro a dezembro? Será? Tá? Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu vou colocar. Quais fatos ocorreram? Eu vou botar de quando a quando o governo Dutra? Quando, quando iniciou-se, quando se iniciou o governo Dutra e quando acabou. Só para eu ter uma ordem cronológica. Começou em 46 a 1950, tá? Vamos para a quarta questão. O que aconteceu na PEB do governo Dutra de, no ano até junho, até janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até maio de 1946? Vou salvar isso daqui. Pronto, eu vou pegar até daqui, ó. Vamos lá. Primeiro, o que que aconteceu? A gente teve na Assembleia Geral, na primeira Assembleia Geral da ONU, aconteceu em Londres, o Brasil foi eleito membro não permanente, isso que é importante, tá? Brasil, membro não permanente. A posição do Brasil na OEA, ela foi definida em relação, sem restrições ao bloco ocidental dos Estados Unidos, tá? Até porque o Brasil não tinha nem o que barganhar mais, já foi diretamente, sem restrição nenhuma, para o lado dos Estados Unidos, para o lado ocidental. A segunda coisa foi que o Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, era ex-ministro de guerra do Vargas, tá? Ele assumiu o poder com a aliança do PSD com o PTB, tá? Ele teve como ministro das Relações Exteriores o político João Neves da Fortuna. Ok, a gente teve o terceiro fato, foi aprovado o regulamento do MRE, daqui né, é desnecessário eu até tirar, porque tanta coisa para decorar e decorar isso daí. Houve também, a Liga das Nações realizou sua última reunião formal em Genebra. Houve a formação da CJ, tá? Corte Internacional de Justiça, em Haia. Esse tribunal, ele meio que substituiu a antiga Corte Permanente de Justiça Internacional, tá? A função dela é julgar diferentes litígios entre estados que reconheçam sua jurisdição. E a gente teve um brasileiro que foi o José Filadelfo de Barros Azevedo, tá? Foi um dos juízes. Galera, eu não sei vocês, mas tá muito grande, tá? Aqui tá muito grande. E dá para fazer outras perguntas. Por exemplo, só aqui já dá para fazer uma pergunta. Por exemplo, qual era o ministério de Dutra antes de ser eleito presidente? Dava para falar que ele era ministro da guerra
de Vargas, tá? Qual aliança política ocorreu para Dutra entrar no poder? PSD e PTB, tá? Quem foi o ministro das Relações Internacionais do Dutra? A gente pode colocar João Neves da Fortuna. A gente pode falar qual foi a última reunião das Ligas das Nações? Foi em 1946. Qual instituição a CJ substituiu? A CPJ. Qual o nome do brasileiro que estava nos primeiros da CJ? José Filadelfo de Barros Azevedo. Então dá para fazer várias outras perguntas em cima dessas. Esse aqui vai ser um card grande, tá? E eu vou subdividi-lo em outras perguntas para a gente conseguir otimizar. Beleza, tem um card enorme? Tem, mas eu vou ter subdivisões dentro desse card para a gente não ficar perdendo nosso tempo, tá bom? Então, vou adicionar aqui. E vou criar uma pergunta. Eu acho que. Eu vou criar. Depois vou ter que escrever aqui tudo. Deixa eu só colocar aqui no Notas, para a gente não ficar perdendo essas informações. Jogar aqui no Notas. Pronto, tudo que a gente já fez. Vou pegar isso aqui também, para não ficar depois copiando. Vamos agora para a quinta questão. Quinta questão é a subdivisão desse card grande, tá? Vamos lá. Ah, deixa eu ver se eu faço essa pergunta aqui. Brasil eleito. Isso pode ser besteira, mas vai que cai, né? Onde ocorreu a primeira Universidade de Londres? Tá? Questão 6. Na primeira semana, o que aconteceu com o Brasil? Com o Brasil. O Brasil, ele foi eleito membro não permanente. Outra pergunta. Quando houve a primeira... Ele não sabe, né? 1946. Vamos para a questão 8. Três ministros de guerra do Vargas. Vamos lá. Próxima questão, questão 8. Qual era o cargo ocupado por Dutra antes de ser presidente no governo Vargas? Ele foi ex-ministro de guerra. Qual foi, questão 9, qual foi o apoio político de Dutra? Qual foi o apoio de Dutra? PSD e PTB, tá? Questão 10. Quem foi o ministro do MRE de Dutra? Foi o. Como é que eu perdi? Foi o político e advogado João Neves da Fortuna. Fortoura. Fortoura. Fontoura. Tá? Questão 11. Quando ocorreu a última reunião da Liga das Nações? 8 de abril de 1946. Ok. Qual é a sede dos... Qual é a sede da CJ? Haia. Quem, quem, qual instituição a CJ substituiu? Substituiu. Ela substituiu a CPJ.
Qual brasileiro fez parte no ano da sua criação? Foi o doutor José Filadelfo de Barros Azevedo, tá? Ok, daquele card enorme, a gente subdividiu. Opa, o que que eu fiz, meu Deus, notas. Aquele card enorme, a gente conseguiu subdividi-lo em várias outras partes. E eu vou pegar aqui a pergunta para não precisar ficar copiando, né? Então vamos lá, a próxima é a 14. Maio, não, até dezembro. Agora a gente pode terminar, né? Até dezembro de 46. A gente fez até junho, até maio, agora a gente vai pegar de junho em diante. Por isso é muito. Ah, não, é pouco. Então vamos lá. O que que aconteceu? Aí, o justicialista Domingo Perón, ele foi eleito na Argentina, tá? Perón, eleito presidente da Argentina, tá? A política externa, Perón foi buscar uma terceira posição, tá? Fora da bipolaridade Estados Unidos e União Soviética. Ok, vamos dar seguimento aqui. Houve no Brasil a criação de uma nova Constituição, tá? Essa nova Constituição tinha um cunho liberal, democrático. Que mais? Dentro dessa Constituição ainda foi estipulado que só poderia ocorrer guerra se não couber ou, ou malograr o recurso do arbitramento ou meios pacíficos, tá bom? Tinha também, dentro da Constituição ainda, o artigo 4 que fala que em nenhum caso o Brasil se empenhará em guerra de conquista, tá bom? Isso é importante. Ou seja, não haverá mais guerra de conquista com o Brasil, tanto direto ou indiretamente. A gente tem também fatos importantes. O Tribunal de Nuremberg começou a condenar nazistas por crimes de guerra. E a gente ainda. Calma, que eu fiz bosta. Vamos voltar aqui para 14. E o Raul Fernandes, o quarto ponto aqui, ele assumiu em dezembro daquele mesmo ano que foi nomeado o primeiro, a chefia do MRE, tá bom? A gente pode subdividir isso daqui. Eu acho que já tá pouco. Eu acho que tá pouco. Precisa não. A gente pode perguntar, dá para perguntar sobre o, o Raul Fernandes. Então, eu vou perguntar sobre o Raul Fernandes. Vou fazer a 15ª pergunta aqui sobre Raul Fernandes. 15ª. Quem foi, quem foi nomeado ministro das Relações Exteriores do MRE em dezembro de 1946? Ah, ele precisa saber disso? Precisa. Precisa ser diplomata, você tem que saber de tudo. Bom? Foi Raul Fernandes. Ele era diplomata de carreira, político, diplomata e advogado. Beleza, vamos continuar. Agora a gente vai para 47. Temos 48. É muito verde, pô, eu não estava esperando isso, não. Mas vamos lá, tem 47. Muita coisa. 48, 49. São muitos pontos. E 50. São muitos pontos. Vamos lá, 47. Vou pegar aqui a pergunta para não precisar ficar. 47. Voltando aqui, galera, vamos para a questão 16, tá? Vamos para a questão 16, começa na cronologia aqui de 1047. 1947. Só pegar a pergunta para a gente precisar repetir toda. Pronto, peguei a pergunta, é a pergunta 16 agora, 47. Não vai ser até maio também, vamos ver se 47. Não, já dá para pegar até agosto.
Vamos pegar até setembro, vamos. Até setembro. Não sei se é produtivo desse jeito, tá, galera? Eu tô experimentando novas formas. Se depois eu olhar e falar assim, cara, isso aqui não é produtivo, eu paro e pronto, começo de outra forma. Não tem um jeito fixo de estudar, você vai testando, né? Tô fazendo desse jeito aqui, mas quando você olhar e falar assim, não, não é interessante não e tal, eu cesso imediatamente e começo de outra forma. A base, a doutrina Truman é anunciada nos Estados Unidos, plano econômico. A gente teve a independência da Índia e do Paquistão, tá? Teve a colaboração de Gandhi, ah, lutas em torno da Caxemira. São fatos correlatos, tá? A gente tem também o Itamaraty, também inauguração do hotel em Petrópolis, a Conferência Internacional da Paz do Continente, teve como resultado o TIAR, né? Que instrumento jurídico assinado para promover a defesa da América Latina contra agressões externas. Ah, então foram os quatro fatos importantes que a gente pode citar. A gente pode citar doutrina Truman em 47, né? Basicamente o ano 47, doutrina Truman, independência da Índia e do Paquistão, confrontos na Caxemira. E a gente também pode falar da Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e da Segurança do Continente, que acabou criando o TIAR, tá? Então, são fatos importantes que a gente dá para citar dentro desse contexto. Vamos continuar. Agora, tem perguntas específicas que dá para fazer, como, por exemplo, falando um pouquinho da economia em 47, falar um pouquinho da União Soviética e do GATT. Tá? Então agora dá para subdividir, não ficar mais esses tópicos enormes aqui que realmente dá uma preguiça. Só de olhar dá uma preguiça. Então vamos lá, questão 17. Governo, vamos citar agora, quando foi o rompimento, né, das relações internacionais. Qual ano? Qual ano, no governo Dutra, ocorreu o rompimento com a União Soviética? Tá? Em 47, né? Então, nós estamos no ano de 47 aqui nos estudos. Então, 47. Explique como ocorreu. Explique como no governo Dutra ocorreu o rompimento com a União Soviética. O partido, o PCB, tá? Ele teve o registro eleitoral cassado e a gente começou a ter o anticomunismo prevalecendo em todo o país, tá? Exportou as relações diplomáticas em out- Vou até colocar essa data aqui, questão 17. Deixa eu ver se foi. Tá, eu vou botar aqui a data. 20 de outubro. Isso aqui é questão 18, tá? Pra gente não confundir. Então, o que, outra pergunta é o que aconteceu após isso? O que aconteceu no governo Dutra após o rompimento com a União Soviética? O Itamaraty, ele suscita que o governo dos Estados Unidos, ele passa a representar os interesses brasileiros naquele país, ou seja, isso não é legal, mas ele fez. Continuando aqui, quando houve a criação, quando houve a... Cara, isso é muito específico, não sei se vale a pena, né? Mas, vamos lá, 1947, 28 de outubro, lá em Pretória. Vamos continuar. Ah, também a criação do GATT, né? A gente tem que citar o GATT. Tem que citar o GATT. Então vamos lá. Opa, essa daí eu não coloquei número, foi questão 19. Questão 19. Vou fechar aqui. Agora vamos para a questão 20. Questão 20, hein? No governo, quando houve a criação do GATT. Eu vou até jogar essa pergunta aqui na internet só para eu ver o certinho esse ano. Deixa eu ver.
47, se é GATT 47, né? Vamos lá. Foi em 47, tá? Quando foi criado em 1947. Questão 21 agora. É, o que é a sigla GATT? O que é a sigla GATT? Acordo de Tarifa de Comércio. Vamos para a questão 22. Ah, pa- o Brasil participou como parte contratante do GATT? Sim, tá? O Brasil participou dos partes contratantes do GATT lá em 47. GATT 47, para ficar mais claro aqui. Tá, vamos para a questão 23. Quais princípios, por exemplo, que consagra como princípio, prin- princípios. Eu vou colocar quatro princípios, tá? Porque são quatro princípios. Vamos lá, os princípios da reciprocidade, da não discriminação, o princípio da transparência, do livre acesso ao mercado e dos direitos comerciais. Tá? São quatro princípios. Tem uma aula específica só sobre isso, tá? Tanto em política internacional, quanto em economia, quanto em direito internacional público. Tá, vamos para a questão 24. A questão 24 é legal, tá? Quem apoiou na segunda Assembleia Geral na ONU o plano de divisão da Palestina, pai? Quem apoiou? Quem no Brasil? Quem do Brasil apoiou na segunda? Depois eu vou perguntar. Ah, o plano, quem apoiou o plano de divisão da Palestina? Oswaldo Aranha, tá? Oswaldo Aranha. É, quem do Brasil apoiou? Ok, não é mais quem. Em qual reunião da ONU houve o apoio ao plano de divisão da Palestina? Foi na segunda reunião, tá? Essa não é a questão mais 24, essa é a questão 25, tá? Só para claro. Na segunda Assembleia Geral da ONU. Vamos lá. Criação. O que previa? O que era, resumidamente, esse plano de partilha da Palestina? Houve a criação do Estado judeu e do Estado palestino e também transformava Jerusalém num Estado especial. Isso foi em novembro, tá? Questão 26 em relação agora à economia. Economia, 1947. O que houve no governo Dutra? Vamos lá. Em função da abertura econômica ao exterior e do aumento das importações, a balança comercial ela teve um déficit. O que houve na balança comercial na BP, no governo Dutra? Nesse ano em específico, né, em relação à economia. Tá? Agora vamos para o ano de 48. Esse ano é bem importante. Vamos lá para o ano de 48, questão 27. Vamos lá. O que aconteceu, resumidamente? Vou botar resumidamente porque depois eu vou abrir. Resumidamente, na PEV do governo Dutra. É, no ano de 1947. 1947, de várias coisas. A gente teve a Conferência de Havana, a gente teve a criação da OEA, a gente teve
Plano SALT, a gente teve Primeira Guerra Israel, Árabe-Israelense. Tivemos também ah, o bloqueio do acesso terrestre ao Berlim Ocidental, que se iniciaram com bloqueio. Não, não vou colocar isso aí, não. Vou colocar a missão ABINC. A gente teve também guerra na Coreia, tá? Guerra na Coreia. O Brasil irá. Divisão da Península, divisão da Península Coreana entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Divisão. A gente teve ainda a formação da CEPAL, tudo no ano só, tá, galera? Formação da CEPAL, pronto. Vou até colocar sete, foram sete coisas que eu citei. Conferência de Havana, OEA, Plano SALT, Primeira Guerra Árabe-Israelense, Missão ABINC, Plano SALT, Coreia, a divisão da Coreia do Sul, divisão da Coreia, né? E a criação da CEPAL. Tá bom? Agora vamos destrinchar cada um deles para ficar uma coisa bonitinha. É, eu vou fazer esse mesmo formato aqui já para todos, tá? Todos os outros anos. Porque assim fica uma coisa, pô, por que que eu tenho que lembrar? Aí, pá, lembro disso aqui. 47 tiveram poucas coisas, rompimento. Tá, eu vou fazer para todos, 47, né? Vamos fazer para 46 aqui, ó. O que que aconteceu em 46? Ah, deixa eu ver. Não cabe isso daqui. Nova Constituição. Nova Constituição. É, não tem muita coisa não, viu? Isso aqui também, mas é bem relevante. É, preciso colocar mais muita coisa não. Peron, né? Lá no... Pronto. Paulo Fernandes, ação no Ministério. Tá bom, três coisinhas só. Agora vamos para 48. O que que aconteceu em 48? Teve outra conferência de Havana. Não, calma aí, eu tô errando. Que é 40, questão 28. Que é questão 29. Vamos lá. Aqui foi a questão da economia. Aqui foi o que aconteceu em 47, tá? 47. Aconteceu aquilo. Na verdade, aquilo é 48, né? 47. Que é por isso que eu confundi, que é 48, tá? E aqui é 46 mesmo. Agora vamos para 47. 47, Doutrina Truman. Doutrina Truman, a gente tem independência do Paquistão e da Índia. A gente tem o TIAR, né? Que é extremamente importante. A gente tem rompimento com a União Soviética. A gente tem criação do GATT. Desse formato fica bem melhor do que aquele que eu fiz. Apoio, divisão da Palestina. Pronto, né? Balança comercial deficitária. Foram sete coisas também, tá? 47, ó, 46, 47, 48. Agora vamos para 49, né? Questão 30 agora. E o ano é 49. 49 a gente tem o Comecon.
A gente também tem o ponto 4 a doutrina Truman. A gente tem o estabelecimento da OTAN. A gente tem a admissão a Israel. A gente tem Dutra Visa dos Estados Unidos, divisão da Alemanha. Aqui tem bem mais pontos. A gente tem a criação da Escola Superior de Guerra. O que mais a gente tem? Ah, Brasil vira primeiro orador na ONU. Brasil vira primeiro orador no debate geral. Na ONU, bota na ONU mesmo. A gente tem a Revolução Comunista na China também, para fechar. Pronto. 49 aconteceu isso, foram 9 coisas. Agora, 50, né? O que aconteceu em 50? 50 a gente tem a criação do Cocom. Eu vou, eu vou explicar cada um dessas coisas, tá bom? Não se preocupem, não. 30 tá certo, e aqui já é 31. A gente tem o memorando da frustração. A gente tem... Brasil retifica sobre lei da mulher. Nada 44. A gente tem o GATT, rodada Torquay. A gente tem declaração de Schuman. A gente tem ainda Guerra na Coreia. A gente tem o Vargas vira presidente. É porque estava dentro do. Ainda estava, né? Getúlio Vargas virou presidente. Que tudo estava dentro do governo dele, apesar de ter, ter a questão da plataforma continental e a comissão mista. Aconteceram todos esses tópicos. 9. Aconteceram igual aos outros, tá? Vamos adicionar aqui. Os amigos, eu vou continuar depois, noutra ocasião, os outros cards, abrindo o ano de 2000 e 1948 para 1949 e 1950, abrindo as coisas, porque como vocês viram, eu coloquei um card meio com os pontos mais importantes daquele ano do governo Dutra. Só que como eu estou com o tempo apertado aqui e o vídeo já está muito grande, eu vou fazer um segundo vídeo depois, abordando cada ponto e abrindo dentro do ano específico do Dutra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa estude comigo, porque literalmente foi um estude comigo, tá? Se você ficou com dúvida, mande mensagem. Se eu errei alguma coisa, mande mensagem e eu respondo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.